Nós temos falado um pouco nesse mês, terminando hoje, o último domingo do mês, um pouquinho sobre humildade. Não foram todas as pregações sobre esse tema, mas fizemos leituras, fizemos menção, algumas pregações sobre esse tema. E hoje também estarei seguindo dentro desse tema geral. O tema para essa pregação de hoje é o seguinte: é vendo a autoridade de Cristo para que nos humilhemos diante dele em amor. Nós vamos ver nesse texto quem é Cristo, de onde ele veio, por que nós o adoramos, por que ele é o centro das nossas vidas, por que nós nos dobramos diante dele. A fé, existe uma razão para a fé. E aqui João vai explicar de tal forma que gere em nós essa humilhação, essa humildade de nos dobrarmos diante do Evangelho. Porque João era um evangelista, ele estava aqui escrevendo para defender, para mostrar quem era Cristo, de tal forma que no final do Evangelho os leitores originais dariam uma resposta. Ou criam ou não criam, ou se dobravam ou não se dobravam diante de Cristo, diante de Deus. E ainda hoje nós necessitamos dessa resposta, entender quem é Ele, a autoridade dEle, de onde Ele veio, por que adoramos Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, para nos humilharmos em amor diante do Senhor. Há um subtema aqui que eu tirei da Bíblia, da tradução que nós usamos, acho que é Revista Atualizada, mas diz aqui, o Filho em relação ao mundo. É bem interessante esse tema, que o que é que o mundo pensa sobre o Filho? Qual é a resposta do mundo diante da verdade de Deus? Isso naquela época, havia um porquê do Evangelho estar sendo escrito, e ainda hoje, como é que o mundo responde diante de Cristo? Então a gente vai estar olhando esses pontos aqui, diante desse texto. E eu estarei falando 3 pontos. O primeiro deles devemos reconhecer a dignidade da pessoa de Cristo. Se ele é digno, se ele é poderoso, nós temos que nos humilhar diante disso. Segundo lugar, nós veremos a nossa humanidade. Somos terrenos, Cristo é do céu. O texto vai dizer, Cristo é do céu, e nós somos terrenos. Temos que estar bem conscientes, a nossa humanidade. Eu estava tentando dar um exemplo aqui, mas eu vi que não é verdade, Mas eu pensava que o avestruz era uma ave que colocava a cabeça na terra e se enterrava, mas diz que não é verdade. Mas é essa ideia. Nós, por sermos terrenos, temos a tendência de só ver as coisas da terra, esquecer de Cristo, esquecer do céu. Interpretamos as coisas, a salvação, inclusive, aos olhos nossos, carnais. E esse texto nos chama a atenção para que olhemos para o céu. Não olhemos só para as coisas da terra, porque temos essa tendência de só ver as coisas da forma bem humana, como os israelitas muitas vezes viram, como as nações, muitas delas não reconhecem a Cristo. Também nós veremos em terceiro lugar o Espírito Santo e a ira de Deus sobre os arrogantes que não se dobram diante do Evangelho. É esse Espírito Santo que é como farol, que ilumina, que faz que nós enxerguemos quem é Cristo, de onde Ele veio, nos dá esse poder para que sejamos cheios desse Espírito Santo e vivamos uma vida inteira na dependência desse Espírito Santo. Então, vejamos, vamos fazer a leitura desde já, prestando atenção nesses pontos. Várias partes desse sermão eu tirei do comentário do Matthew Henry. Vamos ler então. João 3, versos 31 a 36. Vamos fazer uma leitura participativa. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os pares. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos.
quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Amém. Oremos. Senhor, só com o poder do Espírito Santo podemos discernir essa verdade espiritual, essa glória de Cristo e nos dobrarmos diante dele. Faz isso com cada um de nós, Senhor. Dá-nos discernimento pelo poder do Espírito para que sejamos humildes diante de Deus, humildes diante do Evangelho. Usa a tua palavra que inspiraste e pode nos tocar com ela e nos exortar e nos fortalecer a nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não vou falar muito, mas aqui nesses primeiros capítulos de João, até os 6, há tantas histórias, né, que mostram a divindade de Cristo. O seu poder de multiplicar pães, 5 pães, 2 peixinhos, ele alimenta multidões, ele é o pão da vida. Nós vemos aqui também o batismo de Jesus, o testemunho de João Batista, quando ele é humilde em dizer que não é o Cristo. E assim a história de Nicodemos, que era necessário nascer de novo para compreender essas verdades espirituais. Se não nascermos de novo, não entendemos essas verdades. Se o Espírito não nos der nova vida, a gente não entende nunca o plano de Deus. Mas se nascemos de novo, temos olhos da fé, olhos do Espírito para discernir as verdades espirituais. Muitos creem em Jesus, muitos rejeitam os milagres ali, os primeiros milagres de Jesus em Caná da Galileia, no casamento. Depois ele faz outro milagre ainda lá, explica a missão do Filho. João Batista sempre testemunhando, e os discípulos de João Batista passam a reconhecer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. A mulher samaritana, a ceifa os ceifeiros, a cura de um filho do oficial, cura de um paralítico. E até o verso 6, chegamos aí onde Jesus anda por sobre o mar, mostrando que ele tem poder sobre as leis da natureza, sobre o mar, sobre os ventos. De fato, João está escrevendo, mostrando a divindade de Cristo. Ele sai argumentando, e assim, para que creiam que ele é o Messias, o Filho de Deus. Mas vamos nos deter nesses versos que foram lidos. Então, quando olhamos para o Evangelho de João, né, às vezes a gente recomenda para os novos convertidos, eu mesmo gosto de fazer isso. Leia o livro de João, comece a ler, que ali você vai entender, vá lendo, vá perguntando, vá tirando as dúvidas, porque de fato o Evangelho de João é muito claro, não que os outros não sejam, mas ele toca em pontos que os outros não tinham tocados, e ele amplia ali a questão do Evangelho. Então, o último, provavelmente, acredita-se, os historiadores, os teólogos, é o último dos evangelhos que foi escrito. Diz os estudiosos que João, o apóstolo, foi o único deles, dos apóstolos, que morreu por morte natural. Sobreviveu ao exílio na ilha de Patmos. Ele foi testemunha de momentos assim marcantes na vida de Jesus, como a transfiguração e a sua agonia. Todos os outros apóstolos teriam sido martirizados. Alguns entendem que ele escreveu em Éfeso a pedido de pastores da Ásia, em oposição à heresia de Corinto e aos ebiomitas, que julgavam ser Jesus um mero homem. Então, é importante a gente entender isso, né? Havia essas heresias, havia esses problemas, às vezes até mesmo dentro da igreja, questionamentos. Alguns diziam, Jesus é um mero homem. E João, apóstolo, discípulo amado, consagrado ali ao Senhor, viveu toda essa história em defesa do Evangelho, passa por perseguições, provavelmente um dos últimos, o último
Quer dizer, o único que não foi martirizado, acredita os historiadores, os teólogos. Então, João, ele estava defendendo isso. Jesus não era um mero homem, como diziam algumas pessoas, até mesmo da igreja, em Corinto, como por exemplo. E João vai escrevendo, João viu, João testemunhou, João viveu, recebeu o poder do Espírito Santo, então ele podia dar o testemunho dele apostólico. Não era como as heresias estavam dizendo. Eles viram o verbo da vida, eles viram a divindade de Cristo. E ali ele registra, provavelmente a pedido desses pastores da Ásia, né, que ele escrevesse ali esse testemunho do Evangelho. Ele aqui está sendo um evangelista, que era apóstolo, mas era evangelista também. Se compararmos com os outros evangelhos, vemos que João relata o que os outros haviam omitido, uma profundidade. Como dizem alguns comentaristas, eles colocam a expressão sobe mais. É como se nos levasse mais perto do céu, mais perto de Deus. Sobe mais um pouquinho no conhecimento de Deus. Então, diante disso, nós vamos ver aqui o primeiro ponto, que é nós devemos reconhecer a dignidade da pessoa de Cristo. Ou seja, ele não é um mero homem. Ele se fez homem, ele teve fome, ele comia, ele sofreu, mas ele se humilhou. Mas havia uma pré-existência de Cristo. Ele não era somente aquele Cristo humilhado, ele era o glorioso também, o poderoso, aquele que estava junto com o Pai antes de todas as coisas. Não era um mero homem. Por isso devemos reconhecer a dignidade dele. O texto nos diz, aquele que vem de cima está acima de todos. Nós vemos aí versos 31, 32, 33 e 35 que apontam nessa direção. Vamos dar mais uma olhadinha. O verso 31, vejamos a divindade de Cristo. Quem vem das alturas, que é ele, né? Certamente está acima de todos. Ele não é um mero homem, ele está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos, mais uma vez é dito. O verso 32, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Ele está dizendo que Jesus testifica do que viu no céu. Ele viu e ouviu o Pai, ele tinha comunhão com o Pai. Então ele veio testemunhar do que viu, da realidade celestial. Deus, quando desejou salvar nossas vidas, a humanidade, envia seu Filho, que já conhecia, já vivia toda a realidade do céu. O verso 33 também vai apontar nessa direção, da dignidade de Cristo. O verso 33 diz, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, testifica que Deus é verdadeiro. Agora o 35, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Então nós vemos aí essa unidade, esse amor do Pai ao Filho. O Pai é quem entrega ao Filho, né? Dentro desse mistério da Trindade, o Pai entrega o julgamento, o Pai entrega as nossas vidas. Então havia essa harmonia da Trindade. Ele não era um mero homem, mas o Filho de Deus que o Pai ama. Ele tinha uma existência anterior à sua encarnação, uma existência celestial. Cristo já existia. Ele veio do céu, estava capacitado a mostrar o caminho ao céu. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio de lá. Vemos aqui nesse texto também a autoridade de Jesus. Ele é sobre todos. Inclusive, a Bíblia narra, né, sobre João Batista, que é mencionado aqui também por João apóstolo. João Batista se diz sobre ele, em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o testemunho, João foi um grande homem, um grande profeta, mas Cristo é superior.
próprio Evangelho testifica. Dos homens não houve como João Batista. Só que Jesus não é um mero homem. Ele é o Deus homem na sua natureza. É maior do que João Batista. Nessa mesma linha de raciocínio, a Bíblia, olhando um pouco para outros versículos da Bíblia, o mundo visível foi criado a partir do invisível. Como é importante a gente lembrar disso. Esse mundo que nós vivemos, que nós aqui nos movemos, existimos, vivemos sobre a autoridade de Deus, criado pelo próprio Deus. Antes dele já existia o mundo espiritual, o mundo invisível, o céu, a glória de Deus, depois que foi criada essa terra, para o louvor da glória de Deus. Às vezes a gente inverte, a gente às vezes pensa, só queremos ser materialistas, damos muito valor a essa terra. Ela é importante no projeto de Deus, mas Deus já existia antes dessa terra e de nós sermos criados, de tal forma que o que é visível veio do invisível. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Nós vemos Cristo está na criação. O Pai cria o mundo por meio de Cristo. O Pai julgará todas as coisas por meio de Cristo. Todas as coisas serão submissas a Cristo. Quem deu essa autoridade a Cristo? Foi o Pai, que ama o Filho. Vemos ainda nesse texto a pregação de Cristo. A sua doutrina é superior à de João Batista, é superior ao Antigo Testamento, é superior a Moisés, maior que a lei de Moisés. João apóstolo vai citar aí no livro, que Jesus curou até dia de sábado, mandou o paralítico, toma a tua cama e anda, e foi criticado por isso, porque era dia de sábado. Quem mandou você fazer isso? Aquele que me curou mandou que eu levasse. Então a autoridade de Jesus é maior até que a lei de Moisés. Os profetas testemunharam o que lhes era dado a conhecer, em sonhos, visões, através de anjos. Mas Cristo não, Cristo viu, Ele é Deus, Ele veio do céu. Os profetas lhes era dado algo, pelo Espírito, pelo dom de Deus, aos profetas, a Moisés. Cristo é diferente, Ele viu, Ele vem diretamente do Pai. Ele é um com o Pai. E diz o texto ainda aqui no Evangelho de João 3,26. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Olha a autoridade de Cristo. Olha como é o céu que domina aqui na terra. Homem nenhum recebe nada se do céu não for dado. Inclusive nós vimos, acho que foi na pregação de domingo passado, pastor Érico mencionou, Daniel, acho que é 4, Nabucodonosor aprendeu que o céu domina sobre a terra. O céu domina sobre a terra. Isso é muito importante para a nossa fé. Não é os homens que dominam. O céu domina no pequeno reino dos homens. O reino de Deus é superior aos homens. Nós vemos aqui no Evangelho que João escreveu, nós vemos que nós vemos uma revelação do pensamento de Deus. É a forma de Deus salvar. É revelado através de Cristo os pensamentos de Deus, e o homem não gosta, rejeita. Nós vimos hoje Tiel pregando de manhã, quando Estevão defende ali o Evangelho, no seu sermão, qual é a reação? A reação é que não agradou as pessoas, ele foi perseguido. Por quê? Porque Estevão estava falando do céu, estava falando dos pensamentos de Deus, e os homens não se agradam, porque os pensamentos dos homens são terrenos. Isso é importante a gente lembrar, que João está falando de uma linguagem do céu, defendendo que a realidade que nós não vimos, mas Jesus veio de lá. Os pensamentos de Deus são aqui revelados no Evangelho, e nós devemos nos submeter em humildade.
Inclusive Isaías 55:9 fala sobre os pensamentos de Deus, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós não podemos esquecer isso, a soberania, a grandeza, os planos, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Nós somos da terra. Agora, o Espírito Santo nos faz enxergar o céu, nos chama a pensar as coisas de Deus. Se dependesse de nós continuaríamos bem humanos, bem terrenos, bem pecadores. Mas esse Espírito que nos é dado nos traz luz e nós compreendemos as verdades de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E se a gente for olhar na vida, né, isso é na salvação, isso é nas coisas que a gente não entende, nos problemas, nas dificuldades que a gente quer que Deus faça do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, tanto na salvação, no resgate, como em qualquer área da igreja, da família, desse mundo. Os pensamentos de Deus prevalecem e vale a pena a gente se dobrar humildemente diante de Deus, porque Ele é mais sábio do que nós. Ele sabe mais do que nós. Por sermos humanos, a gente, né, quer questionar, quer duvidar, mas vale a pena confiar no Senhor, porque os seus pensamentos são maiores do que os nossos. A Bíblia tem um testemunho de Paulo, lá em 2 Coríntios 12:4, quando diz que foi arrebatado, um certo homem foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo viu, mas não podia falar o que viu. Não foi lícito, não foi dado a Paulo essa autoridade de falar o que viu. Mas a Cristo foi dado. A Cristo, né, o Pai, o mandou em missão e ele veio falar das coisas do céu para nós. Como nós lemos também o verso 33, quem todavia aceita esse testemunho de Deus em Cristo, Deus mesmo é que testifica sobre o Filho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Então, cada pessoa que se dobra, que se humilha, que aceita o Evangelho, que diz, Senhor, eu creio em Ti, na Tua soberania, na Tua forma de salvar, eu me dobro diante de Cristo. Quando isso acontece, isso testifica que Deus é verdadeiro. Por quê? Porque cada um de nós recebe o Espírito, crê, o Espírito testifica que somos filhos de Deus, recebemos o selo do Espírito Santo e comprova que o Evangelho é verdadeiro. No entanto, Deus não depende disso. Para Deus ser verdadeiro, Ele não precisa desse testemunho, mas isso confirma que Deus é verdadeiro. Mas, mesmo que o homem negue, como diz a Bíblia, seja o homem não é mentiroso e Deus verdadeiro. Ainda que o homem negue, não muda a essência de Deus, que é verdade também, fidelidade. Somos exortados pela palavra de Deus a buscar as coisas lá do alto, como diz Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que promessa nós temos, irmãos? Nós devemos buscar as coisas do alto, sabendo que Cristo nos mostrou o caminho. Os apóstolos, Paulo aqui diz aos Colossenses, busca as coisas do alto, pense nas coisas do alto, porque quando Cristo se manifestar, assim como Ele é, o veremos, nós temos essa promessa. Um dia nós veremos Cristo face a face, um dia nós veremos a eternidade, um dia estaremos no céu também, em plena luz. Por isso também coloquei aqui algumas observações. É nosso destino. Esse é nosso destino, é conhecer a Cristo, é conhecer mais essa realidade que Cristo veio falar para nós. Esse é nosso futuro e por isso devemos lembrar sempre disso, isso fortalece a nossa fé. Esse é o nosso destino.
O próprio João, aqui, do evangelista, vai falar nas suas cartas, lá no capítulo 3, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O próprio João vai dizer dessa realidade que nos espera. Veremos a Cristo, seremos semelhantes a ele. Isso é a realidade. E quem tem essa esperança deve purificar-se a si mesmo. Deve buscar uma vida pura e santa. Isso é verdade. O Evangelho é verdade, o céu é verdade. Veremos a Cristo. Segundo lugar, as coisas do alto são eternas, as da terra passam rapidamente. Então, como nós devemos focar nas eternas? Estamos no mundo, não podemos deixar de viver, trabalhar, faz parte do projeto de Deus. Deus não desistiu da criação, Deus nos criou e Ele ainda quer essa terra funcionando para a glória do nome dEle, mas tudo que fazemos aqui, seja o trabalho, seja a vida, seja comer, beber, qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus, pensando na eternidade em primeiro lugar e fazendo com honra as coisas aqui da terra que são deixadas para nós mesmos, que nós possamos viver, no entanto, pensando mais na eternidade. O mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, irmãos, não podemos esquecer. Cristo é do céu, Ele vem nos chamar ao céu. E nós somos tão terrenos, mas não podemos esquecer, o mundo passa, Cristo não passa. Somos terrenos. Quantos rejeitaram a Cristo? Esse texto aqui vai mostrar que aquele que aceitar, que crê que Filho de Deus, que Cristo é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem, todavia, não crê, está rebelde contra o Filho e não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como somos terrenos, quantas pessoas rejeitam o Evangelho? A rejeição de Cristo, a rejeição ao Evangelho. Quantas pessoas, isso deveria gerar em nós uma tristeza, a rejeição do Evangelho. Quantas pessoas estão cegas, não entendem que Cristo é esse glorioso, poderoso, que veio do céu, se humilhou para nos salvar. Só veem Cristo como um bebezinho, como alguém ali que nasceu em Belém, mas não veem a sua glória e não se dobram diante dele. Porque somos terrenos, sem o Espírito, sem Cristo, nós temos essa tendência ao pecado. E mesmo crentes, mesmo tendo o Espírito Santo, há essa luta ainda dentro de nós. Temos que, o terreno sempre tenta nos puxar para o pecado, e nós devemos estar atentos para não cairmos nessas tentações. Temos a tendência ao terreno. Aquilo que é terreno será revestido de eternidade. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos? No final, no último dia, os céus se desfarão, a própria terra será redimida. Eis que tudo se fará novo. A criação geme, aguardando esse dia. Nós também gememos, esperando o dia da nossa plena redenção, onde plenamente estaremos ali submissos a Cristo. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade, aquilo que é terreno será revestido também de celestial. 1 Coríntios 15, 49 diz: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Esse texto de Corinto é muito rico, né? Ele faz esse contraste entre o terreno e o celestial, a nossa natureza fraca,
um dia será revestida de glória, de poder, de vida eterna. Hoje somos mortais, um dia teremos vida eterna. Vamos à sepultura em fraqueza, ressuscitaremos em glória. Ele mostra como nós somos terrenos, mas um dia isso vai mudar. Um dia nós vamos ser revestidos do celeste, do eterno. E essa é a nossa esperança. Temos essa esperança e devemos nos dedicar ao celestial com mais força, com mais desejo que esse dia chegue. A imagem do terreno, assim também será a imagem, ou melhor, assim trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Que maravilha, irmãos, quando nós estivermos nessa época da nossa vida, onde seremos revestidos da imortalidade, da eternidade. Nós temos as marcas da terra, a poeira da terra ainda está na nossa visão, mas um dia tudo isso passará e nós veremos de fato como Cristo é. Claro que nós já vemos muito por causa do Espírito, mas um dia será plena luz. Nós devemos desejar esse dia. E em último lugar, meus irmãos, versos 34 a 36. O Espírito Santo. E no final, a ira de Deus sobre os arrogantes, aqueles que não são humildes. Porque a verdadeira humildade é se dobrar diante de Deus, é confiar no plano de Deus. Jesus, vamos ler novamente esses versos, 34 a 36. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se manifesta rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo aqui em seu ministério terreno. Claro que ele é um com a Trindade, mas quando ele vem, ele se humilha como homem. E ali, quando ele é batizado nas águas, ele não precisava do batismo, mas era necessário cumprir toda a lei, todo o plano, ele se submete. João Batista também humildemente batiza, ainda que não queira, não sou digno, mas para cumprir a vontade do Pai, ele se humilha. Então ali, João Batista sabia que aquele sobre quem viesse, o Espírito, esse era o Messias, ele reconheceria. Então isso acontece, e ali o Espírito capacita Jesus no seu ministério terreno. No entanto, Jesus tem o Espírito de forma plena, não como nós. Nós temos o Espírito também, mas uma porção, nós temos dons, temos o Espírito habitando em nós. Lá Pentecostes, Itiel falou isso também hoje de manhã, não é? Ali o derramamento em Pentecostes, depois em Samaria, não é? Em Cornélio, e assim vai as ondas do Espírito Santo. Chega até nós essas ondas. Nós também temos o Espírito, mas é importante a gente entender que Jesus é em plenitude. Ele tem toda a plenitude. Ele aqui, mesmo como homem, né, ele deixou seus atributos, mas ele é ungido, Ele tem um Espírito em plenitude, em seu ministério terreno. A Bíblia diz que é Jesus que nos envia o Espírito, foi Ele que subiu ao céu e enviou o Espírito ali para Pentecostes e para cada um de nós. Ele tem essa autoridade. Os profetas do Antigo Testamento também tinham o Espírito, no entanto, eram em porções diferentes, cada um conforme o ministério, o dom que recebeu, a atuação, a ordem, o chamado, né? Cada um, se a gente olhar isso, a gente vê, já haviam derramado o Espírito no Antigo Testamento. Às vezes o Espírito vinha sobre vários profetas, eles ali falavam da grandeza de Deus, às vezes era de uma forma diferente, então o Espírito dá como quer. O Espírito é Deus também. Os dons são diferentes, em porções diferentes.
Nós temos o Espírito em medidas diferentes também do de Cristo. Cristo, no entanto, sem medida, toda a plenitude estava nele. Nesses versos últimos que foram lidos, nós devemos ter tristeza, como já falei, porque muitos rejeitam a Cristo e ao Evangelho. Os judeus rejeitaram muitas vezes, os próprios judeus. Segundo Mateus Henry, ele diz aqui uma frase: como é estúpida e tola a maior parte da humanidade, que grandes inimigos são de si mesmos, por rejeitarem o Evangelho. E é verdade, ele diz que isso deveria gerar em nós uma tristeza. Quantos rejeitam o Evangelho? Quão inimigos são de si mesmos os homens, porque rejeitam, porque lutam, porque se debatem seus pecados e rejeitando a Cristo. Os homens são inimigos de si mesmos, porque não se dobram diante do senhorio de Cristo, não se dobram diante de Deus. Tristeza, muitos rejeitam a Cristo. É verdade, irmãos. A incredulidade dos pecadores é tristeza para os santos. Grande tristeza para Paulo, quando os judeus não aceitavam a Cristo. Paulo diz em Romanos 9, versos 2 a 4, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Então Paulo tinha muita tristeza porque os israelitas rejeitaram a Cristo. Paulo diz, eles têm a promessa, eles têm a adoção de filhos, as alianças, Moisés, Abraão, tudo isso, que privilégio os judeus tinham, mas rejeitaram. E Paulo sofria, ficava triste por isso. Privilégio que eles tinham, eles negaram. Eles rejeitaram, não se humilharam diante de Deus. E aqui, meus irmãos, nós devemos ter tristeza, não é, pelas pessoas que não têm a Cristo. Será que a gente já orou, né, por Campina Grande nesses dias? Às vezes dá uma tristeza, quantas pessoas adorando ídolos, focadas na carne, no terreno, e às vezes a gente aplaudindo, e às vezes a gente festejando, e a gente não derrama uma lágrima nem ora, esquecendo que muitas vezes estão mundanos. Só Deus sabe, não é? Mas de forma geral a gente deveria se entristecer. Apenas citei esse exemplo, mas quantos outros? Às vezes a gente perde essa sensibilidade do Evangelho, às vezes a gente não sente quando alguém não tem Cristo. A gente não fica nem triste. Epafrodito, como foi lido no início do Filipenses, ele estava disposto a dar a vida pelo Evangelho. Será que nós estamos dispostos a dar a vida, nos humilharmos, sabendo que essa vida aqui é passageira, é terrena, mais que vivamos como João? Alguns dizem que João viveu até 90 e tantos anos, 100 anos de vida, mas é pouco ainda. É pouco, a vida passa rápido. Como é importante a gente se apegar ao eterno, entregar nossa vida se for necessário para pregar o Evangelho. É tão importante. Às vezes, agora, isso só acontece se a gente entender quem é Cristo, a glória dele. Ele veio do céu, ele não é um mero homem, ele é o Senhor. Aí muda a nossa vida. Se a gente olhar para Cristo de forma diferente, a autoridade, eita, ele veio do céu, ele é soberano, ele se humilhou para nos salvar, mas ele é glorioso, ele é poderoso, então tudo é diferente, a nossa visão é diferente e somos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Vamos cantar um louvor e depois orarmos. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.
Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oremos, irmãos. Senhor, desperta, Senhor, a nossa visão para que nós possamos ver Cristo como Ele é, a sua dignidade, a sua glória. Ele veio do céu, Ele não é um mero homem. Ajuda-nos a olhar para a eternidade, a olhar para o plano de Deus e confiarmos em Deus, confiarmos na salvação, confiarmos no controle de Deus sobre todas as coisas. Senhor, nós também oramos, ó Pai, desperta-nos, aviva-nos com o poder do Teu Espírito Santo, aviva os jovens da igreja, aviva as crianças da igreja, para que nós possamos ver essa glória de Cristo. Assim mudará a nossa forma de nos dedicarmos a esse mundo, de vermos a glória desse mundo que passa. Desperta, Senhor, os casais da igreja, os mais velhos, todos nós possamos ter esse entendimento que só o Espírito Santo dá. Concede, Senhor, essa bênção a nós, a todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.